E é o seguinte, ó, na avaliação de vocês, eu estou pensando em colocar dois exercícios. Um exercício com aquelas questões de montar a matriz de Dinavi-Hartenberg, calcular a posição da ponta da ferramenta e tudo mais, igual a gente fez aula passada. É lógico que um braço diferente, né, pra gente fazer, mas igual a gente fez aula passada. E a outra, a outra questão aqui, ela vai ser de programação, né? Então, para a gente poder fazer a programação, eu criei esse tal de pseudocódigo robótico, que é muito simples, na verdade, mas só para vocês entenderem, né? Então, vamos lá. O pseudocódigo robótico, ele é uma ferramenta que utilizaremos para auxiliar no planejamento da programação de um braço robótico utilizando o Teach Pendant, né? Que é aquele coisa que a gente usa para mexer no robô manualmente, né? Então, aqui ela vai auxiliar nesse planejamento. Quer dizer, você pode usar essa ferramenta para você planejar como você vai fazer o seu programa e depois, quando você chegar lá no do braço robótico, você simplesmente vai executar o programa. Só, pô, por que eu não faria o programa diretamente? Por alguns motivos. Por exemplo, existem alguns dispositivos robóticos de programação onde algumas partes do programa são importantes, mas não é você que vai programar de maneira final. Por exemplo, um problema que a gente até encontrou no estágio de um dos meus alunos, que é um problema de usinagem CNC, né? Então, ele trabalha numa fábrica que tem um monte de máquinas CNC e tem as peças que precisam ser produzidas, né? Então, eles têm lá um esquema que é eles chamam de folha de setup, um negócio assim, que é uma folha que vai ser um guia para o programador fazer o programa com todos os parâmetros que ele precisa. Então, tem lá que movimento que vai ser feito, velocidade de aceleração, velocidade de aceleração é ótimo, né? Velocidade de aproximação, velocidade de recuo, velocidade de corte, velocidade de avanço rápido, rotação da máquina, tem vários parâmetros lá que ele tem que seguir, né? E aí depois tem vários pontos ali que são pontos de referência importantes da peça que ele tem que o programador tem que fazer o programa. Então, ele vai seguir o programa, ele vai seguir aquelas orientações para fazer o programa dele. Só que quem vai fazer o programa é o técnico que fica lá no chão de fábrica e não no caso, o engenheiro que faz essa folha de programação aí para ele poder programar, né? Essa folha de setup e tudo mais. Então, isso aqui pode acontecer na vida de vocês mesmo. Você vai ter que especificar coisas em algum formato, em alguma pseudolinguagem, alguma coisa assim, para que alguém depois implemente, né? E você consegue com isso planejar como que vai ser seu código, tudo bonitinho. Aqui, ó, a sintaxe, ela possui dois elementos por linha de código, que são o movimento desejado e o ponto a que se refere tal movimento. Igual a gente programa lá o Teach Pendant, não, o braço robótico, usando o Teach Pendant. Então, você coloca lá o movimento e aí você grava o ponto. Esse ponto ele não fica na linha de código. Aqui ele vai ficar na linha de código, né? Então aqui, ó, os movimentos possíveis são o move L, o move J, o move C e o move S, né? A gente já aprendeu esses quatro comandos. E os pontos aos quais esses movimentos se referem são os mesmos pontos que seriam utilizados para criar o programa no Teach Pendant, né? E são indicados em figura auxiliar. Então você vai ter uma figura que vai ser um mapa dos pontos, e aí nesse mapa dos pontos com esse mapa dos pontos você vai se guiar e vai falar, olha, agora eu vou fazer um move J até o ponto tal, agora eu vou fazer um move S até o ponto tal, e assim por diante. Coloquei um exemplo muito simples aqui, que é realizar o movimento move X, que é um movimento fictício, com final no ponto 2. Então, eu tenho os pontos P1 e P2 aqui. Não necessariamente a garra está no ponto P1, ela pode estar em qualquer lugar. Eu quero realizar o movimento move X até o ponto P2. Então, qual é o programa? Lembra lá que o nosso programa sempre começa com NLP e termina com o end. E aí, a minha instrução aqui vai ser, faça um move X, né? Então, move X até o ponto P2. Então, P2. Isso aqui é quase o programa que a gente tem lá no braço robótico. A diferença é que aqui a gente está gravando, a gente está digitando o ponto P2, né, de maneira semântica. E a gente não está simplesmente gravando o ponto na memória lá do robô sem que a gente saiba exatamente que ponto é esse. Então, olha só.
o programa ele sempre vai possuir um NOP como comando inicial e o end como comando final. Eu coloquei os números das linhas aqui também porque é importante para a gente, né? O MoveX ele é um movimento fictício, né? Você pode usar só esses quatro aqui. O MoveX é, sei lá. O P2 ele é o ponto final para o movimento MoveX. Então eu vou fazer o movimento MoveX até o ponto P2 aqui, ó. Se eu estivesse em P1, eu faria o movimento MoveX até o P2. Se eu estiver em outro lugar, MoveX até P2. As linhas de comando sempre serão na forma movimento ponto, né? Ou seja, então eu vou ter o movimento e o ponto para onde eu vou fazer esse movimento. E aí a programação ela vai acontecer igual aconteceria lá no nosso braço robótico. Então olha só, o que eu vou ter aqui, ó? Aqui, ó. Eu tenho esse desenho, certo? Ele tem alguns pontos aqui que já estão marcados. E a ideia é, utilizando o pseudocódigo robótico, que é isso daqui que eu inventei aqui, realize um programa de forma que o braço robótico parta de uma posição qualquer para o ponto P1, que está aqui, e depois realize a trajetória utilizando os pontos em sequência. Então ele vai de P1 para P2, P2 para P3, P3 para P4, assim por diante. Né? Ele vai fazer o caminho aqui, ó. E aí, aqui não está especificado se você deve ou não voltar para o ponto P1. Né? Na avaliação de vocês estará especificado se isso deve acontecer ou não, mas só para vocês saberem aí. Tá? Então eu inventei um trajeto qualquer aqui, onde a gente pode utilizar os nossos movimentos. Então vamos lá. Como que a gente vai fazer isso daqui? Ó? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui de ladinho assim. Vamos diminuir um pouco o zoom aqui, só para a gente ter uma visão. E do outro lado, a melhor ideia de todos os tempos, bloco de notas. Aqui. Essa não dá pau, mas não tem autocomplete também. Então a gente vai ter aqui, na primeira linha, vamos até deixar ela mais bonitinha aqui. Ó. Vou fazer assim, ó. Arquivo. Não é configurar página que eu quero, é só fonte. Eu vou usar a JetBrains Mono. Vamos aumentar um pouquinho esse tamanho. Aqui, ó. Beleza. Então aqui, ó. Eu vou ter o NLP aqui em cima. E depois eu vou ter algum número de linha aqui que eu nem vou colocar agora. Com o end aqui embaixo. Beleza. Então, ó, vamos lá. Aqui a gente não vai, eu nem especifiquei as velocidades, nada, porque as velocidades são questões que você vai acertar na sua aplicação, depende muito da aplicação. Então não vou entrar nesse detalhe da velocidade nesse momento. O que ele diz é o seguinte aqui, ó, que o braço robótico parta de uma posição qualquer para o ponto P1 e depois realize a trajetória utilizando os pontos em sequência aqui. A partir de uma posição qualquer, eu não sei exatamente aonde que está essa posição, esse braço robótico, né? Eu só sei que eu quero que ele vá para o ponto P1. Então eu estou fazendo um movimento cuja trajetória não importa, né? A forma da trajetória não importa. Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um move J. Então eu vou fazer aqui um move J até o ponto P1. Beleza. Depois do move J até o ponto P1, o que eu preciso fazer? Agora do ponto P1 até o ponto P2 eu tenho uma linha reta. Então eu tenho que fazer o quê? Um move L. Beleza. Aí aqui, ó, eu vou fazer um move L até P2. De P2 para P3 e de P3 para P4, eu preciso fazer um move C. Isso daqui é até algo que a gente não como é que eu falo para vocês? A gente não treinou lá no braço robótico, mas assim, como que eu faço para dar a sequência de um movimento em linha para um movimento circular? Eu vou ter que fazer o move C da vida. Então, ó, 0002. Lembra que são sempre 3 move Cs. Então eu vou ter que fazer um move C P2, certo? Então eu vou começar com P2 no move C
Depois eu vou fazer... Opa, já fiz linha errada aqui. 3, 4. Move C P3 e 0005 move C P4. Beleza. Lembra que o move C sempre tem que ser dado em 3, né? Tem que ser dado em 3 pontos, senão você vai ter um problema. Então, P2, P3 e P4. Terminei o move C aqui. De P4 para P5 é um move L. Então, 0006 move L P5. Beleza. Agora, olha só. Cheguei numa parte aqui onde eu tenho traçados que não são circulares. Né? Eu tenho traçados que não são em linha reta, mas também não são circulares. Para isso, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o move S. Então, olha só. Eu vou fazer um 0007 move S. De P5 para P6 já vai ser um move S. Então, P6, depois 0008, move S, P7, 0008, move S, P8, opa, hoje não, 9, 0010, e aqui segue, né, até o P12 aqui, ó. Move S P9 0011 move S P10 0012 move S P11 0013 move S P12. Daqui para frente, se a gente fosse fazer esse traçado todo aqui com o braço robótico, daqui para frente já não conseguiria fazer mais nada porque o braço robótico aqui ele não tem, ele não está permitindo mais do que 13 movimentos aqui. Então o end seria o 14 e acabou. Não sei de novo por que ele está dessa forma. Mas ele está assim lá. Mas aqui a gente não tem limite, então eu posso continuar aqui. Ó. Então do 12 para o 13 agora é uma linha reta. Move L P13 e do 13 para o 1 ele é uma linha reta de novo. Eu escolhi fechar a trajetória aqui. Então, move L de P13 para P1. E aí a nossa linha do end aqui vai ser a 0016. Beleza, pessoal. Olha só. Que tranquilinho. Fizemos o nosso programinha aqui, exercício rapidinho de fazer. Tranquilinho, sem maiores problemas aqui, tá? Na avaliação de vocês, né, na verdade, eu queria mostrar esse exercício aqui hoje para vocês, só para que vocês se habituem com esse tipo de exercício antes da avaliação. Na avaliação, o que eu vou fazer? Vai ser algo... lógico que não vai ser essa mesma trajetória, mas vai ser algo um pouco diferente, né? Vai ser uma trajetória diferente e a forma do exercício também vai ser diferente, porque aqui eu coloquei os pontos para vocês, mesmo porque a gente queria fazer os moves certinho para esses pontos aqui. Na prova de vocês, eu vou pedir para que vocês coloquem os pontos, né? Porque isso é uma questão importante, quer dizer, como que você vai fazer a sua programação, né? Como que você vai fazer com que o seu robô se comporte? Você precisa inserir pontos aqui, né? Você precisa entender a trajetória que você precisa fazer e você, para fazer os comandos, você precisa inserir pontos e fazer os comandos adequadamente para que você consiga fazer a trajetória tudo bonitinho aqui, né? Então, é parte do processo de programação do robô você saber onde colocar os pontos também. Aqui eu coloquei um ponto P1 no meio da reta aqui de sacanagem, né? Só para criar um desafio a mais, assim, de você, sei lá, às vezes tem gente que fica com dúvida com relação a isso, né? Se posso ter mais de um ponto aqui, mais de 2 pontos na mesma reta. Pode, né? Não é problema. Então era mais isso, assim, era mais para vocês entenderem como que funciona essa questão desse pseudocódigo que eu inventei aqui,
para a gente poder fazer a nossa avaliação e o que esperar da avaliação, né? Pode ter alguns pontos chaves aqui no meio da minha trajetória. Então, por exemplo, fala, olha, eu preciso necessariamente que haja uma parada, que tenha uma parada da ferramenta nesse ponto aqui, ou eu preciso que a ferramenta, sei lá, de alguma forma, ela vá para um ponto específico, alguma coisa assim, ou preciso, por exemplo, isso daqui é o spline, né? A gente fez isso daqui como viés. Então, eu preciso que esse spline seja feito com no mínimo tantos pontos, sei lá, sabe? Algumas coisas específicas assim para vocês fazerem. E a grande questão é que quando eu coloco para vocês colocarem a quantidade de pontos e montarem uma estratégia, vai ter uma variabilidade muito grande, né? Porque, tem alguns pontos aqui que são chave, mas, por exemplo, na circunferência, você podia colocar 3 pontos da maneira que você quisesse. Podia colocar 2 aqui, um aqui, né? 2 aqui e um aqui, um no meio aqui. Enfim, poderia fazer com mais pontos, poderia fazer com 4 pontos aqui a circunferência. Poderia fazer da forma que você achasse mais conveniente, né? Então tem uma grande variabilidade. Outra coisa, você pode fazer no sentido horário, no sentido anti-horário, né? Você pode começar de qualquer ponto aqui, não necessariamente começar daqui, do cantinho, pode começar de qualquer outro lugar. Então, existe uma variabilidade grande aí do que pode ser feito, né? Então, isso já é até uma questão, né? Já que a gente está tão preocupado com esse negócio de cola aí, isso já é uma questão para a gente ver que as provas não são tão iguais assim, né? Elas conseguem ser diferentes, a menos que todo mundo copie. O que mais que eu ia falar para vocês com relação a isso? Tinha mais um tópico. Não tô lembrando agora. Depois, se eu lembrar, eu retomo com vocês. Mas a ideia é mais ou menos essa, né? A ideia é que a gente tenha, sim, um exercício de programação na nossa avaliação e que esse exercício de programação seja feito dessa forma. Porque aí todo mundo consegue mostrar a programação, né? Tanto as pessoas que foram lá e conseguiram fazer na prática, que é um processo, para quem foi lá, consegue dizer o quanto que é parecido com isso, e é realmente muito parecido. A questão é que só não vai aparecer esses pesos aqui do lado, né? Mas o processo todo é bem parecido. E aí eu consigo avaliar vocês nesse quesito dessa forma. Bom, vamos voltar para o exercício 3 agora. O exercício 3 ele é um pouquinho mais complicado, né? Esse aqui, deixa quietinho aqui. O exercício 3 ele é um pouquinho mais complicado. A gente até tem subsídios aqui para fazê-lo, né? Deixa eu só corrigir um negocinho aqui que saiu errado. Pronto, agora ficou certo. Então o exercício 3 é um exercício assim, ó, né? A gente tem o manipulador robótico RRR mostrado na figura. Então, por que RRR? Porque são 3 juntas revolutas, né? Por isso que a gente chama de RRR ou 3R, tanto faz. A distância do eixo da junta 3 para o centro da garra é L3. Então, repara, né? Você já tem que saber quem que é a junta 3 aqui, ó. Então, eu tenho a junta 1, junta 2, junta 3. Essa junta 3, a distância dele para o centro da garra aqui, a gente chama de L3. A garra segura uma ferramenta de comprimento LT, né? Então, ela tem uma ferramentinha aqui. Eu esqueci de especificar a orientação da ferramenta, mas imagina que a ferramenta está orientada aqui no sentido da garra, né? Como se fosse o nosso robô segurando a caneta lá, mesma coisa. Para esse manipulador, então, letra A. Construa a matriz de links de Denavier-Hardenberg, considerando que cada junta I possua um ângulo de junta associado, θi. Os eixos Z positivos devem apontar para a direita ou para cima, segundo a posição mostrada na figura. Então, né, o que eu espero que você entenda de um enunciado como esse. Os eixos Z positivos, lembra que a gente vai colocar o eixo Z onde? No eixo da junta, né? Então, o eixo Z positivo, ele deve apontar para a direita ou para cima, segundo a posição mostrada na figura. Por que para a direita ou para cima? Porque aqui eu tenho uma reta onde eu posso pôr o eixo Z, eu posso botar ele apontado para cima ou para baixo. Nessa reta aqui eu vou botar ele para cima,
nessa reta aqui eu poderia botar ele para a esquerda ou para a direita. Está especificado aqui que é para a direita. Então aqui ele está para a direita, aqui ele está para a direita, necessariamente. Tarará. Beleza. Perdão, gente. Então eu tenho que construir a matriz de Links de Denavier-Hertenberg na letra A. E na letra B eu tenho que calcular a posição da ponta da ferramenta para θ1, θ2, θ3 igual a 20 menos 30 e 90. E L1, L2, L3 e LT como sendo 0,3, 0,2, 0,05 e 0,1 metros. Aqui faltou mais algumas coisinhas eu colocar no enunciado. Por exemplo, θ1, θ2 e θ3 são medidos a partir de que ponto? Né? Porque dependendo aqui vai dar um resultado totalmente diferente. Vamos imaginar que na posição mostrada na figura, todos os tetas estão zerados. Tá? Todos os tetas estão zerados exatamente nessa posição aqui. E aí a gente vai descobrir o que o robô está fazendo aqui. Então vamos lá. Deixa eu... Volta. Aqui. Deixa eu copiar essa figura aqui. Que a gente vai lá para a nossa lousinha. Editar. Aqui. Novo flipbook. Vazio. Opa, 2 quadros tem que ser. Gente do céu, eu tô no estado, acho que são as últimas semanas do semestre, eu tô no estado que eu tô consumido, tô assim, cansado, vivo cansado. Mas vamos lá. Vou pegar minha caneta. Vou colar a imagem aqui. A gente está na aula do dia 11/11. Olha que bonitinho. E a gente está fazendo o exercício 3. Eu até vou fazer o seguinte, eu não gostei dessa figura aqui, nesse lugar. Eu vou colar ela maior, pra gente poder rabiscar nela. Tipo assim. E eu vou apagar o que a gente não vai precisar aqui. Então, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa. Aqui até tem uma indicação, tá vendo? De que esses eixos dessas juntas aqui, eles coincidem, tá vendo? No pontinho aqui, ó. Só pra gente saber. Antes de eu apagar aqui. Pronto. Agora tá bonito. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Para poder fazer a nossa matriz de Denavier-Hertenberg? A gente vai ter que ter as juntas, os sistemas de coordenadas 0, 1, 2 e 3 aí, né? E aí, eu gosto sempre de lembrar da figura. Então, vamos ver se a gente pega a figura na aula 4 lá. Peraí, robótica. Aulas. Aula 4. Tá vendo? O negócio dá uma bugada. Nesse slide aqui já tem uma figura boa. Isso aqui mesmo. Essa figura mesmo que eu queria. Só pra gente ter de referência aqui, ó. Então tá aqui a minha figura, né? Então eu vou ter sempre aqui pra gente lembrar. Vou botar de azulzinho que fica fácil de ver. Os eixos Z pra cá, Z pra cá
eu vou ter o eixo X para cá e eu vou ter o outro eixo X para cá. Então esse daqui vai ser o ZI, XI, XI menos 1 e ZI menos 1. Só para a gente lembrar aqui, né? E aí o que acontece? Eu tenho aqui sempre do eixo ZI para o eixo ZI menos 1, eu tenho uma reta que é mutuamente perpendicular aos dois eixos, né? E a origem do meu eixo ZI menos 1, na origem do meu frame ZI menos 1, ele tem que estar nessa intersecção entre essa reta mutuamente perpendicular e esse eixo I menos 1 aqui, ó. Então eu sei que eu vou ter o eixo, como essa junta aqui é a junta 1, eu sei que o meu eixo Z1 está aqui, ó. Mas eu não sei a origem desse sistema de coordenadas aqui. A origem dele, para saber a origem dele, eu vou ter que saber onde que está o meu Z2, né? Porque aí se eu sei onde está o Z2, eu consigo traçar a reta mutuamente perpendicular, encontro a intersecção e vou achar a origem do Z1. O eixo Z2, ele está nessa reta que eu vou desenhar em laranjinha aqui, ó. Certo? E ele cruza essa reta azul aqui, ó, do eixo Z1. Ele cruza aqui, ó. Beleza. Quando os eixos se cruzam, quando esses eixos Z são concorrentes, né, esse ponto que seria o ponto da intersecção da reta mutuamente perpendicular com o eixo, ele passa a ser justamente o ponto de cruzamento entre essas duas retas, né? Então, olha só, esse ponto aqui, ele vai ser a origem do meu sistema 1. Esse ponto aqui é a origem do meu sistema 1, certo? Então, beleza. Ele é a origem do meu sistema 1. E o que tem que acontecer aqui? Eu tenho agora que definir o meu x1, né? Então, para definir o x1, lembra, o x1 ele vai apontar do eixo ZI-1 para o eixo ZI. Então, o x1 aqui, ele deveria apontar do eixo Z1 para o eixo Z2. Só que o eixo Z2, ele está nessa reta aqui que é concorrente com o Z1. Então, o meu eixo X, aqui nessa figura, o X1, ele poderia estar saindo da lousa ou entrando na lousa, tanto faz, né? Porque ele ele deveria estar em cima dessa reta, só que essa reta está degenerada. Ela virou um ponto aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Esse eixo X1 aqui, ele vai estar saindo da tela. Então, eixo saindo da tela é isso aqui, ó. É o círculo com um pontinho no meio. Então, ele está saindo da tela. Esse aqui vai ser o nosso X1. Poderia estar entrando também, aqui vai estar saindo. E de Z para X, o meu Y1 está positivo para a direita aqui, ó. Aqui eu vou ter Y1. Beleza. No caso aqui, o eixo 0, né, o sistema, o frame 0, ele deve ser igual ao frame 1, ou pelo menos ter a mesma orientação do frame 1, quando a posição da junta 1 for de 0 graus, né? E de 0, se ela for prismática, de 0 deslocamento, ali, de 0 offset. No nosso caso aqui, ela é rotacional, então ela já está na posição de 0 graus aqui, porque a gente definiu isso dessa forma. Então, o que eu vou ter aqui? O eixo x1, aqui do jeito que está desenhado, vai ser a mesma coisa que o eixo x0, o y1 vai ser a mesma coisa que o y0, e o z1 vai ser a mesma coisa que o z0. Com a diferença de que eu tenho um ângulo θ1 aqui, né, ó, de x para y. Esse ângulo aqui vai ser o θ1. Né? Então, quando eu tiver uma posição diferente de 0, né, pelo menos o x1 e o y1 vão ser diferentes do x0 e y0, mas como aqui está no desenho, eles vão ser iguais. Depois eu tenho aqui, ó, o meu eixo z1, eu sei que ele tem que ser positivo para a direita, eu sei que ele tem que estar nessa reta aqui, ó. Então, meu eixo z1 está aqui. Ó. Vamos desenhar ele de rosinha aqui. O meu eixo z1 está por aqui, ó.
Beleza. O meu eixo Z2, eu sei que ele está nessa linha aqui, ó. Meu eixo Z2 eu sei que ele está nessa linha aqui, certo? Mas eu não sei onde ele está também. Só que eu sei que eu tenho duas linhas paralelas aqui, ó. Certo? Se eu tenho duas linhas paralelas, o que vai acontecer? Essa reta que liga uma linha na outra aqui, ela tem ela vai ser mutuamente. Eu tenho inúmeras posições para colocar essa reta aqui que vai ligar essa linha. É que eu escrevi Z1, tá errado, né? É 2 aqui, pô. Pera aí. Aqui é o eixo Z2, certo? E aqui eu vou ter o eixo Z3 em algum ponto aqui, ó. Vamos fazer ele de vermelho aqui. Eu vou ter o eixo Z3 também em algum ponto aqui, ó. Beleza. Aqui a gente tem um problema, porque essas retas elas são perpendiculares, né? Aliás, elas são paralelas. Nossa, tô trocando tudo hoje, gente. Essas retas elas são paralelas, certo? Então essa reta que é mutuamente perpendicular entre as duas, ela pode estar em qualquer posição, né? Desde que ela esteja na vertical aqui, ela pode estar em qualquer posição que ela vai ser uma reta mutuamente perpendicular às duas retas aqui. Então meio que eu posso pôr ela em qualquer posição. Como eu já tenho esse L1 demarcado aqui, ó, essa distância L1 aqui, que ela é física, para mim é muito conveniente eu usar esse alinhamento aqui para botar essa reta mutuamente perpendicular nesta linha do L1 aqui, ó. Então eu vou estender essa linha aqui, certo? Vou estender essa linha aqui, ó. E vou fazer o seguinte, repara que mesmo com as convenções de Dinavi-Hartenberg, a gente ainda tem algumas arbitrariedades aqui que a gente tem que seguir. Então, como eu já conheço essa distância L1 aqui, fica muito tranquilo dizer para mim dizer o seguinte, ó. Eu vou ter um eixo X2 que vai sair de Z2 aqui e vai até Z3. Então, meu eixo X2 ele vai fazer isso aqui, ó. Beleza? Tá aqui. E aí, beleza, de Z para X, meu Y2 vai estar saindo da folha, certo? Então eu vou ter aqui, ó, círculo, pontinho no meio, Y2. Só para lembrar, para quem não se lembra da convenção, isso daqui, ó, é entrando na tela. E isso daqui é saindo da tela. Então, beleza. Repara como que a gente tem que pensar para colocar esses frames todos no lugar aí. Então aqui eu tenho x2 apontando para cima, z2 apontando para cá, y2 apontando para cá. Meu segundo frame está instalado também. Agora eu tenho esse frame aqui, ó, z3, né? E a gente tem um ponto aqui, ó, bem no centro da garra aqui. Ele fala que essa distância aqui, ó, daqui até aqui é a distância L3. E depois você vai ter a ferramenta aqui que tem a distância, tem o comprimento LT. Então vamos escolher uma cor aqui. Fazer a ferramenta com esse laranjinho aqui de novo. Minha ferramenta aqui, ó. Sei lá. Ela tem um comprimento LT. Beleza. Tá aqui minha ferramenta. Bom, então a gente tem algumas coisas ainda para fazer, porque aqui no eixo Z, como ele é o eixo da última junta, eu não teria necessidade de definir quem é o X e quem é o Y. Só que eu tenho uma ferramenta aqui, ó. Então é legal a gente colocar um frame
né? Normal, inclusive isso daqui é a convenção, que se coloca um frame na ferramenta aqui que tem a mesma orientação do frame que vai sair da última junta aqui, ó, né? Então, esse cara aqui, esse frame aqui, se aqui eu tenho Z3, aqui eu vou ter, aqui eu vou ter um Z4, né? Do Z3 para o Z4 vai sair um eixo X também. E aí, de novo, eu posso colocar esse eixo X aqui em qualquer posição aqui, porque Z3 e Z4 são perpendiculares, né? Eu vou colocar aqui, ó, porque para mim faz sentido colocar esse X aqui, ó, porque ele vai apontar exatamente para o centro da garra aqui, ó. Então aqui eu vou ter X3, né? Z3 para cá, X3 para cá, Y3 saindo da tela. E por último, eu vou ter esse frame aqui, esse último frame com a mesma orientação do frame 3. Então eu vou ter Z4 aqui, eu vou ter X4 aqui e eu vou ter Y4 saindo da tela. Então todos os eixos que a gente desenhou perpendiculares à tela aqui estão saindo da tela, tá? Uma coincidência boa aqui que aconteceu. Então beleza. Agora eu estou pronto para desenhar a matriz de Navier-Hartenberg. Então eu vou selecionar esse desenho aqui que a gente fez. Vou jogar ele aqui para o cantinho. E a gente vai montar a matriz de Navier-Hartenberg. Então olha só. Aqui, ó. A cantinha preta. Algo assim. Beleza. Então eu vou ter aqui junta 1, 2, 3 e 4. Na verdade, link 1, 2, 3 e 4. AI menos 1. Alfa I menos 1. DI e teta I. De novo, se você quiser lembrar o que está sendo escrito, então aqui a gente tem A0, A1, A2, A3, alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3, D1, D2, D3 e D4, teta 1, teta 2, teta 3 e teta 4. Beleza, todo mundo aqui. Agora a gente precisa definir as medidas todas. Lembrando que em toda e qualquer matriz de Navier-Hartenberg, o que vai acontecer? Em A0 e alfa 0, por definição, a gente tem comprimento de link 0 e torção 0. Beleza. Aqui nas juntas, como eu sei que as juntas são... aqui, essas três aqui, elas são revolutas, eu vou ter esses ângulos θ1, θ2 e θ3 aqui nos tetas aqui, né? Então aqui eu preciso necessariamente ter o ângulo θ1, aqui eu preciso ter θ2, aqui eu preciso ter θ3 e daqui para cá eu tenho 0 graus, né? Porque eu tenho exatamente a mesma orientação aqui, não vai mudar. Então beleza. Aqui já matamos algumas posições interessantes aqui da nossa matriz de Navier-Hartenberg. Talvez algumas cotas a gente precise inserir aqui no desenho também, tá? Eu vou trabalhar para que na nossa avaliação você não precise inserir cotas, né?
mas pode ser que me escape alguma coisa e seja necessário. Então é legal a gente saber fazer também. Beleza, então vamos começar aqui, nessa linha 1 aqui, faltou só o offset, né? Como a origem do sistema 0 e a origem do sistema 1, elas são coincidentes, o meu offset é 0, né? Mas o que seria o offset? Repara, eu pego a linha que leva do eixo do sistema 0 até o sistema 1, pego a linha que leva do 1 até o 2, vejo a interseção dos dois no sistema 1, no eixo 1 aqui, e calculo a distância entre elas, certo? Aqui, como eu tenho eixos coincidentes e tudo mais, já é difícil de visualizar isso aqui, né? Mas basicamente, a gente sabendo que do sistema 0 para o sistema 1 aqui, as origens são coincidentes, então o nosso offset aqui vai ser diretamente 0. Beleza. Depois aqui, ó, A1. A1 é o comprimento do link 1. Ele vai ser medido onde? Ao longo do eixo X1 aqui, ó. O eixo X1 está aqui, ó, certo? Então ele vai do link 1 aqui, do início do frame 1 até a origem do frame 2. Aqui, ó, da origem do frame 1 até a origem do frame 2. É essa distância aqui, ó. Essa distância ela vai ser o quê? L1. Então a gente vai ter aqui, ó, o nosso A1 aqui será L1. Beleza. O alfa 1, quem que é o alfa 1? O alfa 1, olha só, vamos dar uma olhada no alfa aqui, ó. O alfa ele vai ser o ângulo, por exemplo, o alfa I-1, ele vai ser o ângulo entre o eixo Z-1 e o eixo ZI-1, na verdade, e o eixo ZI. Aqui o alfa 1, ele é o ângulo entre o eixo 0, aliás, perdão, o alfa 1, ele é o ângulo entre o eixo Z1 e o ângulo entre o eixo Z2, medido em torno do eixo X1. Então, Z1 está aqui, Z2 está aqui, X1 está saindo, certo? De Z1 para Z2, eu tenho 90 graus, isso a gente já sabe. Basta dizer se é positivo ou negativo. Faz a regra da mão direita com o dedão apontado na direção positiva de X1 aí, ó. Se eu fizer essa regra da mão direita, o que vai acontecer? O meu eixo positivo para X1 está para cá, ó. Isso aqui vai ser o meu alfa 1 positivo, certo? E repara que ele foi para o lado contrário aqui. Então, eu vou ter de Z1 para Z2 aqui, o meu alfa 1 vai ser de menos 90 graus. Beleza. O meu D2, quem que vai ser o meu D2 aqui, ó? O meu D2, ele vai ser no eixo Z2, a diferença de posição aqui, ó, do ponto de cruzamento da reta 1 com a reta 2 e o eixo e a origem do eixo X2 aqui, ó. Aí o que acontece? Meu eixo Z2 está aqui, ó, certo? Meu eixo Z2 está aqui. O ponto de cruzamento da reta 1 com a reta 2, ou do eixo X aqui, do eixo 1 com a reta Z, do eixo X do eixo X do frame 1 com a reta do frame Z2 está acontecendo aqui, ó. Esse é esse ponto de cruzamento aqui, ó. Aliás, aqui. Esse ponto aqui é esse ponto aqui. E o ponto de cruzamento, né, o ponto da onde sai o eixo XY aqui, que é a origem do sistema 2 no eixo Z2, é esse ponto aqui, ó. Que é esse ponto aqui. Então, essa distância DI é a distância entre esses dois pontos aqui, ó. Olha que interessante. Essa distância DI aqui, ela também, D2 no caso aqui, ela também é L1. É por causa da rotação que aconteceu aqui nos eixos. Beleza. Depois, seguindo aqui, ó, A2. A2 vai ser o comprimento do link 2. O link 2 é esse daqui, que vai de Z2 até Z3. Esse é o link 2. O comprimento de A2 aqui vai ser L2. Tá aqui, L2. Depois, o alfa 2, ele vai ser o twist desse link aqui, que é o ângulo entre esses dois eixos, Z2 e Z3. O ângulo entre eles é 0. Né? Esses eixos aqui são paralelos. Então, o alfa 2 é 0 graus.
Beleza. O D3, ele vai ser... O D3 ele tá fácil de identificar aqui, ó. Porque eu tenho no eixo 3, certo? Aqui tá a origem do eixo 3, que é esse ponto aqui, ó, de cima. E no eixo 3, o cruzamento da reta mutuamente perpendicular a 2 e 3, que é essa reta aqui, com o eixo Z3, que está aqui, ó. Então, o meu D3, ele vai ser essa cotinha aqui, ó. Essa cotinha aqui. Ela não está especificada aqui na figura, então eu vou colocar aqui, ó. Opa. Às vezes eu aperto Shift para desenhar a linha reta, o negócio não vai. Daqui até aqui é a mesma reta, tá vendo? Daqui até aqui eu botei o nosso D3. Então vou colocar o D3 lá na nossa matriz de Navier-Rothenberg. Beleza. E por fim, no nosso link 4 aqui, ó, eu vou ter A3, que é o comprimento do link 3. Quem que é A3, pessoal? A3, ó, eu vou partir do eixo 3 para o eixo 4, o eixo Z3 para o eixo Z4. Então, Z3 está aqui, Z4 está aqui. É a distância entre eles, que é L3. Então, L3. Está aqui. Alfa 3 é a torção. De novo, esses eixos aqui são paralelos, não tem torção entre eles. Então, 0 graus. Né? Se tivesse torção, eu teria que medir o ângulo de Z4 com relação ao Z3 em torno de X3, que está aqui. Né? Então, a torção ela aconteceria nesse plano aqui, horizontal, aqui, saindo da tela. E o D4, quem que é o D4? O D4 ele vai ser a diferença no eixo Z4 entre a origem do frame 4 e o ponto de intersecção do eixo, da reta do eixo X3 aqui com o eixo Z4, que é o mesmo ponto, né? Aqui os dois pontos aqui são o mesmo ponto aqui. Então, meu D4 ele vale 0, 0 também. Então, isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 0, isso aqui é 0. Beleza. Então, está montada a minha matriz de Navier-Rothenberg. Repara que não entrou esse LT aqui, que é o comprimento da ferramenta aqui. E não vai entrar mesmo, né? Porque com essas informações que eu tenho aqui, ó, eu já consigo escrever a matriz que vai me levar do frame 4 para o frame 0. O que eu vou fazer? Eu vou escrever a posição da ponta da ferramenta no frame 4. Né? Então, vamos dizer que eu vou escrever esse vetor aqui, ó, daqui até aqui, da origem do frame 4 até... Opa, errei. Da origem do frame 4 até a ponta da ferramenta. Esse vetor aqui eu vou chamar de V no frame 4. Beleza? E aí a gente vai dizer que o vetor V no frame 4, ele vale x4 igual ao comprimento da ferramenta, que é o x, que é igual a LT, 0 e 0. Esse é o meu vetor V4. E aí a gente vai transformar ele de 4 para 0, vai dar todos os valores aqui, e a gente já vai descobrir diretamente a posição da nossa ponta da ferramenta. Beleza? Então vamos fazer. Agora nesses 20 minutinhos que faltam, a gente implementa isso daqui rapidamente lá na RodPy. Na RodPy não, no Python, usando a RodPy. Em 2 minutos a gente tem o resultado. Então aqui, ó. Nós já estamos até aqui. Já tem até umas coisas prontas aqui, ó. L1, L2, L3. Faltou LT aqui, né?
Aqui eu vou mostrar para vocês uma outra forma de mexer nisso daqui. Então os nossos tetas, já vou até pegar o valor lá. Não. Aqui, ó. 20 menos 30 e 90. Então aqui eu vou ter 20. Aqui eu vou ter menos 30 e 90. Tá aqui. Os L's aqui. Tô com o caps lock ligado, hein? Zero 3, 02, 005 e 01. 03, 02, 005 e 01. Um ponto aqui, não com vírgula. Beleza. Vou criar uma matriz de Navier-Steinberg de 4 posições da mesma forma, só que para alterar ela eu não vou fazer assim. Para alterar ela, se você quiser, você pode criar novos elementos. Eu posso fazer isso daqui, por exemplo, ó. Mat 0, que é a primeira posição da minha matriz, sem esse espaço aqui, de Navier-Steinberg, vai receber rob.linha de Navier-Steinberg, e aí você passa os parâmetros aqui, ó. A igual a 0, alfa igual a 0, D igual a 0. Então, A igual a 0, alfa igual a 0, D igual a 0 e θ igual a θ1. Beleza. Você pode fazer isso aqui se você quiser, né? E aí você vai passando os parâmetros bonitinhos lá. Então, linha 0, linha 1, 2, 3. É um pouquinho menos eficiente, mas não vai matar ninguém aqui. Depois, nos As, a gente tem L1, L2, L3. Já podemos colocar aqui, ó. L1, L2, opa, e L3. Nos alfas aqui, 0 menos 90, 0 e 0. Então eu vou ter 0 menos 90 vezes np.pi dividido por 180, 0 e 0. Porque tem que ser em radianos aqui, né? Por isso que tem essa conversão. Depois eu vou ter os tetas, que é θ1, aliás, os Ds primeiro, que é 0, L1, D3 e 0. 0, L1, D3 não definimos aqui, não está definido. Vamos botar D3 aqui, igual a 0.1 também. E 0. E os tetas, θ1, opa, θ2, θ3 e 0. Opa. 0. Então tá montada a minha matriz de Navier-Steinberg aqui, ó. Vamos dar um comenta, opa. Comenta aqui. Vamos só executar para ver se está rolando legal. Ó, beleza. A nossa matriz aqui está imprimindo direitinho, né? Então 03, 01, tal. Os ângulos aqui certinhos, está tudo rolando legal na nossa matriz de Navier-Steinberg. Agora o que a gente vai fazer? Bem, vamos voltar para cá. O que a gente vai fazer? Vou criar a matriz de transformação total. A gente vai dar o print na matriz, até aqui, beleza. O meu vetor aqui que eu tenho que criar agora, ele é um vetor que a gente vai fazer a transformação, só que ele não é um vetor 000, né? Aqui ele vai ser esse vetor que a gente criou aqui, ó, LT00. Então lembra, eu crio um vetor de 3 posições, que é o LT00. Depois eu crio um vetor de 4 posições com ele, onde eu vou só concatenar aquele 1 lá embaixo, crio o vetor, esse vetor aqui nosso, ele vai chamar V4, né? Então, vou dar um print no V4, e aí eu quero a posição da ponta da ferramenta em 0. Essa posição aqui vai ser a nossa matriz de transformação,
que multiplica o vetor, certo? Vai ser a nossa transformação homogênea. O vetor aqui é o vetor V4. Bonito. Então, executamos. Beleza. Olha só. Aqui, ó. Vamos dar uma olhada. A minha matriz de transformação aqui, ela tem transformação em todas as dimensões aqui, né? Eu tenho x, y e z, certo? Vamos dar uma zerada aqui, ó, nos tetas aqui, ó. Opa, não é Ctrl R aqui, é Ctrl barra. Vamos dar uma zerada nos tetas para ver o que acontece. Copiei errado aqui, né? Zero. E zero. Então eu tenho que ter só a matriz de transformação, de translação. Aqui, ó. Opa, isso. Então aqui, ó, tá vendo? Ó? Eu tenho aqui uma matriz. Ela só não é exatamente uma matriz de translação certinha porque tem dois eixos que foram invertidos aqui por causa das rotações, né? Então nosso XYZ inicial não tem a mesma orientação do final. É por isso que não é 1 e 1. Aqui eu tenho dois zeros na diagonal, mas eu tenho 1 aqui menos 1 aqui. É por causa dessas rotações de 90 graus dos eixos aí, né? E aí, ó, né, eu vou ter deslocamento aqui, ó, só em x e y, né? Em z aqui eu não tive deslocamento. Aí beleza. Deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu fiz uma bobagem aqui, ó, na hora de montar a matriz de Navier-Hartenberg. Porque o comprimento aqui, ó, do link 1 até o link 2, esse comprimento aqui é na direção de x, né, ó, do link 1 para o 2 aqui, ó, que é justamente o A1. Esse A1 aqui não é L1. Aqui que eu comi bola. Ele é a distância desse ponto aqui, do ponto 1 até o ponto 2, né, do eixo 1 até o eixo 2, na direção de x, ó. Isso aqui não é L1, isso aqui é zero mesmo. Então aqui, ó, vamos corrigir aqui. Eu tava mesmo achando estranho isso. Isso aqui é zero. Aqui, ó. Agora sim, então vamos modificar lá na nossa matriz de Navier-Hartenberg. Aqui é zero. Beleza. Então aqui foi para zero. Alfa, D, teta. Beleza. Aqui mesmo assim, ó. Mesmo assim, eu ainda tô achando estranho porque a gente tá com um deslocamento aqui, ó, em x e y. E se você olhar aqui, a gente deveria, com todos os tetas zerados aqui, ó, a gente deveria ter o deslocamento em y e z, não em x e y, né? Com todos os tetas zerados. Ah, esse teta aqui, ó, ah, entendi aqui. Não, entendi mais ou menos, né? Porque esse teta aqui, ele não está em zero aqui nessa posição. Se ele tivesse em zero, esse eixo Z aqui deveria estar saindo da tela aqui, ó. Ele está em 90 aqui, né?
Porque se ele tivesse em 0 aqui, ó, repara, o θ1 aqui, ele é o ângulo entre os eixos x aqui, né? Entre o eixo x1 e o x2 aqui eu tenho 90 graus. Gente, confundiu, hein? Não, perdão. O θ1 é entre o 0 e o 1. Aqui eu tô falando o θ2, ele vai ser entre o 1 e o 2 aqui, ó. O θ2 eu desenhei errado isso aqui, eu acho. E olha que a gente seguiu toda a convenção, hein? Mas mesmo assim tá incoerente. Porque esse eixo x aqui tem que estar apontando para cá. Então o zero, o problema não é o desenho tá certo. O problema é que o zero ele não está apontando para onde eu acho que ele deveria estar apontando. Aqui essa posição aqui não é a posição zero. Nessa posição aqui, ó, esse θ1 está em 90 graus. Vamos colocar 90 lá. Eu acho que não vai mudar muita coisa, porque... Mas vamos ver. Eu ainda não vou ter nada em Z com isso. Ó, em Z ainda não tem nada. Tinha que bater com o desenho aqui, ó. O θ1 está em 90 graus. O θ2 aqui também vai estar em 90 graus, porque... Meu Deus do céu. O x1 aqui, ó. O x2 aqui em 0 graus, ele teria que estar paralelo ao x1. Ele está com 90. Então eu vou botar aqui 90. Agora está fazendo mais sentido. Bom, beleza. Já temos algumas coisas interessantes, mas esse negócio todo quebrado aqui ainda tem coisa errada aqui. O que está acontecendo aqui? Ah, quebrado porque eu não fiz a conversão para radianos, né? Pronto, olha lá. Agora eu tenho 0 em y. Vamos ver se em y mesmo que eu queria ter 0. Não, é em x que eu queria ter 0. Então tem coisa errada aqui. Z... Eu tenho menos 90 em θ2 aqui. Não é 90, é menos 90. Mas eu acho que não vai mudar isso. Eu continuo tendo... zero em y. Por que isso? Porque o meu θ3... Será que ele deveria ser menos 90 também? Eu acho que também. Gente do céu. Não, tem coisa errada aqui. Ainda tem coisa errada. Calma que a gente descobre. Aqui a gente já descobriu que esse ângulo aqui, o θ1, da forma como ele está desenhado, ele não é 0 graus, ele é 90 graus.
né? O θ2, Z2, x está para cá. O θ3 tem que ser 0, não tem como. O θ3 tem que ser 0. Mas ainda assim vai dar coisas erradas aqui. Ó, porque deu 0 em y, tá vendo? E eu não quero, não é para dar 0 em y. É para dar 0 em x. E aqui deu umas coisas bizarras aqui, porque deu menos 4 em x. Menos 4 em x, que menos 0,4, né? Menos 0,4 em x e 0,35 em z. O 0,35 em z tá certo. Porque o 0,35 em z vai ser o meu L2, que é... Tem aqui, ó. L2, que é 0,2, mais o L3 mais o LT. Então a orientação em z tá toda certa aqui. O problema é esse θ1 aqui, ó. Porque a gente tem alguma coisa em x aqui. O x deveria estar zerado. Ele deveria estar dando aqui, ó, esse L1 aqui, que é L1 que é 0,3. Na verdade não é só L1, né? L1 mais D3, então é 0,4, tá certo? Só que na direção de y positivo e não na direção de x negativo. Então, será que esse sinal de ângulo aqui tá errado? É menos 90 aqui também? Não vai mudar nada, né? Ah, não, tá certo. É 0 graus aqui mesmo. 0, 4 em y e 3,5 em z. Agora isso aqui tá certo. Então, ó, esse era o problema que a gente estava tendo aqui na nossa figura aqui, ó, na maneira como ela está desenhada. Eu imaginei que os tetas seriam todos zeros aqui, mas não, ó. Da maneira como está desenhado, o θ1 ser 0, ele pode ser 0, não tem problema. Porque o θ1, aqui ele vai ser a diferença, ele vai ser o ângulo entre o eixo x0 e x1. É o θ2 que é o problema, né? Porque se o meu x1 tá para cá, ó, tá saindo da tela, o meu x2 ele tá girado em 90 graus, e é uma rotação que deixa ele para cima aqui, ó. Se você acompanhar com a sua regra da mão direita, são 90 graus negativos aqui, ó. Depois em x3 tem que estar zerado, né? Porque ele está paralelo a z2, e x4 está zerado porque ele está paralelo a x3. Então essa posição aqui que ele tá, ó, eu tenho que ter aqui necessariamente um menos 90 na junta 2, para dar exatamente esse desenho aí que a gente teve, ó. Então o que a gente vai ter aqui, ó, na direção y0 a gente vai ter d1 mais d3, que é 0,4, e na direção z0 a gente vai ter L2 mais L3 mais LT, que é 0,35. Então a gente vai ter isso daqui, ó, certinho. E em x está 0. Então agora, beleza, está confirmado que tá funcional o programa. Agora vamos dar um Ctrl barra aqui. Vamos voltar com esses ângulos aqui. E agora que a gente... Por isso até que eu quis zerar esses tetas, zerar aspas, né? Porque esse aqui era menos 90. Mas é por isso que eu quis zerar esses tetas aqui, que era justamente para a gente ver se o programa está funcionando direito, né? Agora tá. Agora é só colocar os ângulos aqui e show de bola. Então aqui, ó, coloquei os ângulos. Beleza. Temos um resultado aqui, ó. A nossa garra, ela tá bem perto do limite aqui em Z.
né? A nossa ferramenta bem perto do limite em Z, e ela tem alguma posição aqui em x e y. Precisaria desenhar a garra exatamente para ver como que ela está aí, né? Mas existe alguma coisa aqui em x e y, existe algum ângulo aqui, e a pontinha aqui está perto de zero, aqui, ela está viradinha para baixo assim. Beleza, pessoal, acabou de dar o nosso tempo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você chegou até aqui e gostou do conteúdo, considere se inscrever no canal, deixe seu like, deixe suas dúvidas aí nos comentários e compartilhe esse vídeo com o máximo de amigos possíveis, porque isso me ajuda muito a fortalecer esse canal, tá bom? Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.